Para iniciar nossa conversa, vamos dar alguns dados de tudo que já ocorreu no Brasil nesses últimos anos. Em 2015, o Brasil teve o maior número de queimadas da história do país, com um recorde assustador de 275 mil incêndios, sendo mais da metade deles na região amazônica. Em 2021 não foi diferente, com mais de 100 mil incêndios em 8 meses, causando imensos prejuízos a produtores rurais, à saúde da população, transporte de pessoas e cargas e à biodiversidade. A maior parte dos incêndios se concentra na região amazônica. Em 2017, só no Pará, o aumento no número de queimadas foi de 200% em relação ao ano anterior. Mas por que a Amazônia pega fogo? De quem é a culpa? E o que fazer para evitar esses estragos? Para responder essas perguntas, primeiro é necessário entender como a Amazônia gera chuva. A principal fonte de umidade da floresta é o Oceano Atlântico. Os ventos que sopram da região equatorial, os mesmos que trouxeram Cabral os portugueses ao Brasil, empurram a umidade para dentro da América do Sul. A floresta também produz a própria chuva, quando as árvores transpiram devido à evaporação e lançam cerca de 20 toneladas de vapor no ar todos os dias. Esse ciclo de água produz precipitação local e ainda transporta umidades para o sudeste e centro-oeste do país. Mas a ação humana e a variação natural do clima atrapalham o funcionamento desse ciclo de chuva. A evolução da seca. A quantidade de secas anormais estão aumentando, assim como a duração da estação de queimadas, que cresceu de 35 dias em 35 anos. A primeira ação humana é o desmatamento. A derrubada da floresta é o principal motivo do fogo na Amazônia. O desmatamento e as mudanças climáticas aumentaram a área sensível da Amazônia e podem ter mudado para sempre o regime de incêndios na região. O Brasil está nos mais vulneráveis a queimadas e incêndios florestais, porque a realidade mudou e os produtores rurais precisam se adaptar a ela. Mas como evitar as queimadas nessas regiões? Existe solução para esse problema? Antes de mais nada, é preciso parar o desmatamento. Os indivíduos que estão no topo do poder precisam ter alguma iniciativa. Autoridades e líderes locais também têm responsabilidade. Devem desenvolver planos de prevenção de queimadas que incluam a divulgação de informações climáticas com alertas quanto a períodos muito secos, onde o risco de incêndio é maior. Lembre-se, queimada ilegal é crime e pode ser identificada por fiscalização de satélite. Se o infrator for identificado, pode pegar até 6 anos de prisão e pagar 50 milhões de reais em multa. Mas, pior que o prejuízo legal, é o prejuízo para o produtor, para a sociedade e para a biodiversidade. Os indivíduos que estão no topo do poder precisam ter alguma iniciativa. Autoridades e líderes locais também têm responsabilidade. Devem desenvolver planos de prevenção de queimadas que incluam a divulgação de informações climáticas com alertas quanto a períodos muito secos, onde o risco de incêndio é maior. Lembre-se, queimada ilegal é crime e pode ser identificada por fiscalização de satélite. Se o infrator for identificado, pode pegar até 6 anos de prisão e pagar 50 milhões de reais em multa. Mas, pior que o prejuízo legal, é o prejuízo para o produtor, para a sociedade e para a biodiversidade. Não é mais possível usar as mesmas fórmulas nem técnicas de agropecuária de antigamente. Adaptar-se aos novos tempos é um desafio, mas o prêmio é mais dinheiro no bolso do produtor, mais saúde para a população e ecossistemas. Agora nós vamos mostrar vídeos e imagens das degradações ambientais que ocorreram aqui em Ribeirão e no ABC. Manda não pensar Ribeirão Preto. Bom, agora vamos mostrar um pequeno vídeo explicando como acontece as queimadas aqui no Brasil.
A fumaça das queimadas prevenção combate número de focos de incêndio na Amazônia. Queimadas. Com certeza foi a palavra que você mais ouviu no noticiário brasileiro e do mundo em 2019. Isso porque o Brasil registra o pior resultado no número de queimadas dos últimos 7 anos. Os focos de fogo cresceram 85% em 2019 na comparação com o ano passado. Mas de onde será que vem tanto incêndio nessa época do ano? As queimadas ocorrem principalmente no período mais seco do Brasil, e é o que a gente está exatamente agora, que é o inverno, principalmente no sul, no sudeste e grande parte da região norte também, período seco, ou seja, não temos chuva, o solo fica muito seco, temperaturas altas no centro-norte do país e vento, que é o que favorece até as queimadas a se alastrarem, mesmo alguns focos, por conta do calor, é difícil de combater essas chamas. Mas tem mais motivos além do clima. Há décadas, a agricultura usa a queimada como forma de abrir as pastagens e preparar a terra para o cultivo. Isso não é ilegal. A legislação brasileira até permite esse tipo de prática, mas de forma controlada e autorizada pelos órgãos ambientais. O problema é quando essa prática vira criminosa e é usada para queimar florestas já derrubadas para abrir novos espaços de plantação e também de criação de gado. E é o que tem acontecido na Amazônia com mais frequência este ano. O IPAM mostrou que os 10 municípios que mais desmataram em 2019, como Inhapuí, Altamira e Porto Velho, são os mesmos que tiveram mais focos de incêndio em todo o Brasil. É só a gente olhar os dados. Até setembro, o INPE registrou mais de 112 mil focos no país, um crescimento de 44% comparando com 2018. Metade deles está queimando na Amazônia Legal. O que gerou muita preocupação esse ano é o aumento da quantidade de incêndios, que repercute também no aumento da área. A Amazônia sempre lidera, mas dessa vez ela está liderando com uma diferença muito grande em termos de área e de focos de incêndio comparado a anos anteriores. Além de perdermos nossas florestas, as queimadas também contribuem para o aquecimento global. Aqui no Brasil, elas são responsáveis por 75% das emissões de gases do efeito estufa, sem falar que prejudicam as chances de reflorestamento e a vida dos animais que vivem na região. Mas um detalhe é muito importante. Apesar de as queimadas terem crescido este ano, ela não é um recorde no Brasil. A quantidade é bem menor do que os primeiros anos do século XXI. Se nós olharmos a média histórica de todas as queimadas da Amazônia dos últimos 18 anos, nós estamos dentro da média em 2019. Se pegarmos os últimos 15 anos, nós estamos diminuindo as áreas queimadas na Amazônia. Por que em relação ao ano passado, esse número de hoje parece muito mais assustador? Porque 2017 e 2018 o índice pluviométrico, a chuva, foi muito maior do que a média e, portanto, as queimadas diminuíram. Mas se compararmos 2019 a 2016, nós vamos ver que estamos exatamente no mesmo número. Mas será que é só no Brasil que as florestas e biomas estão queimando? A resposta é não. Na Sibéria, um dos lugares mais frios do mundo, as nuvens de fumaça atingiram o tamanho de todos os países da União Europeia juntos. Mais de 10 milhões de hectares foram afetados neste ano. É o pior nível de queimadas na Rússia nos últimos tempos. O fenômeno se repete na Indonésia, em Angola, no Congo, na Zâmbia e na Austrália, provando que as queimadas são um problema global.